Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu estou aqui mais uma vez com a minha amada. Lu? Isso. Estamos reunidos aqui no finzinho de julho, já entrando praticamente em agosto. E o tema de hoje, raiz, né, meu bem? Raiz. Amém. Antes disso, como praxe, como um costume, como um bom costume que nós gostamos de fazer, a gente sempre gosta de falar aqui do lugar onde a gente realiza o podcast, o Carta Aberta. Aqui na Look After, um lugar onde tem estrutura, onde você pode fazer sua reunião, tem um coworking, tem também toda uma prática de consultoria em qualquer área empresarial que você tiver, seja na área contábil, fiscal, financeira, área administrativa, de processos, a parte de e-commerce também. Então, tudo que você necessitar para estruturar a sua empresa, pode contar com a Look After. A gente sempre coloca nos nossos vídeos o link ali da Look After. Por que que eu gosto de ressaltar? Por que que nós gostamos de ressaltar a Look After? Porque todo o apoio que a gente precisa para fazer o podcast, que assim, nós usamos essa estrutura e nós temos os profissionais que nos auxiliam a fazer o podcast que não seria possível fazer em casa. Verdade. Então, e na palavra de Deus fala para dar honra a quem honra, para lembrar daqueles que lembram de você. Então, essa é uma maneira carinhosa da gente lembrar do Look After, É verdade. né? Então, dito isso, dando essas boas-vindas a quem nos assiste, envie as perguntas, entre em contato conosco, a gente está sempre aberto a falar, ainda mais quando se fala de palavra de Deus, né, meu bem? É muito Verdade. gostoso falar daquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor tem trabalhado. Na palavra de Deus fala que ele não busca gente perfeita, ele busca aqueles que buscam a perfeição, porque o único perfeito é Cristo. O Senhor falou isso, né? Verdade. Então, vamos lá, vamos falar de raiz. E dentro Vamos dessa sim. raiz existem muitos poréns, muitos porquês. E nós chegamos, né, amor, a falar desse assunto porque nós já vimos, né, que foi um ponto sensível que as pessoas também interagiram em outros vídeos que nós publicamos, fizemos outros podcasts também e vimos que há uma interação com as pessoas, então é importante a gente falar. E dentro desse assunto, eu acho que a falta de perdão também é um ponto muito importante. E amor, eu gostaria de entregar a bola para você, que ali no estacionamento você trouxe uma informação que não que eu não soubesse, mas eu acho que caiu a ficha mesmo. A relação entre tudo que está como raiz na falta de perdão, né? E explicasse um pouquinho mais aquilo que você me falou referente à mágoa, à raiz, eu acho que é importante porque muitas vezes a gente tenta descolar os assuntos, mas eles estão interligados intrinsecamente, assim, é como se um coexistisse em relação ao outro, por mais mal que seja, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, você dissertasse um pouquinho sobre isso. Amém, amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por a gente ter essa oportunidade, agradecer a essa equipe e agradecer você, meu bem, por me dar a honra de estar à mesa junto e a gente poder eh, desbravar aquilo que Deus tem nos convidado a caminhar. E tem sido uma busca constante. Nós não somos os donos da verdade, na verdade, aquilo que a gente divide aqui é aquilo que nós temos buscado em Deus. E temos buscado as verdades em Deus, pedindo para que Ele nos revele, nos ensine, e cada dia a gente está buscando para Descobrir aprender coisas um pouco novas, mais né? sobre, para saber quem é o nosso Deus e quem somos nós nele. Que a alegria do Senhor é quando nós realmente queremos buscar quem Ele é, conhecê-lo cada vez mais, o nosso Criador. E no momento que nós subíamos aqui no pro escritório, aqui para a Luquefter, nós começamos a dialogar sobre essa raiz, a raiz da falta do perdão. E dialogando, nós chegamos nessa conversa em dizer quem vem primeiro, a raiz de amargura, a raiz da falta de perdão, ou vem a falta de perdão primeiro? E quando a gente pensa, a, da onde que vem a raiz ela precisa de um desencadeador. E o desencadeador que a gente vai conversar hoje é a falta de perdão. Uhum. Porém, a falta de perdão, ela é uma raiz
de uma mágoa, de uma amargura que está dentro de nós. E aí a gente começou a dialogar quem vem primeiro. Na verdade, eles andam de mão dadas, eles andam com as mãos dadas. Eh, Quando a gente pensa nessa raiz, o que que ela é? Aí geralmente a gente lembra daqueles que nos feriram. Então, uma humilhação, uma rejeição, um abandono, uma traição, um abuso, aquilo que nos feriu. E aí isso, uma vez que não é resolvido, ele vira essa raiz, e essa raiz fica ali crescendo, sendo fortalecida com os nutrientes da dessa de tudo aquilo que a gente vai caminhando e ele vai crescendo dentro de nós. E muitas vezes a gente só caminha e a gente não se dá conta do que realmente está no nosso coração. E nós percebemos lá na nossa tenra idade aquilo que nós passamos, depois a adolescência, a juventude, e quando a gente fica adulto, é uma linha muito desafiadora, porque aí nós construímos família, vamos trabalhar, estudar, se especializar, e a gente acaba deixando um pouco as questões do coração de lado. Por quê? Porque não se vê a olhos nus, a olhos naturais. Fica ali guardado e não precisa mexer. A gente só precisa prosseguir. Mas a gente se dá conta que tem algum problema nisso tudo quando a gente começa a viver os ciclos repetitivos na vida. Sabe aquela história? Poxa, eu já desenvolvi tanto, mas quando chega nessa área, eu não evoluo. E a gente vai lá e faz um curso, e a gente vai lá e corta o cabelo. Não, o problema é a casa. Vamos comprar uma casa melhor e maior? Vamos mudar de cidade? Vamos trocar de carro? E tá lá a gente de novo, os anos passaram, os financiamentos aumentaram, a gente tá lá com o mesmo problema, mas eu tá faltando e a gente chega aqui e as coisas não evoluem. Já sei, deve ser o sofá, vamos trocar o sofá. Só pode ser os amigos. Vamos mudar os amigos. E assim a gente fica mudando, 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 e a gente não se dá conta que aquilo que Deus deseja resolver está muito mais profundo do que um trabalho novo, do que um sofá novo, do que amigos novos, porque eu preciso mudar. E quando nós pensamos nisso, de verdade, Rai, eu quero pensar para você, de todos os desafios que você enfrenta como homem, como pai, como profissional, quem que você poderia responsabilizar pelas suas frustrações e decepções? Ninguém. Só eu mesmo. Ninguém. Eu não posso responsabilizar ninguém pelas minhas decepções e frustrações. E ninguém. Eu posso ter aqui fazer uma lista de coisas que aconteceram comigo. Ah, porque fulano é, porque eu tive uma pessoa assim. Ainda assim, o que que eu fiz para mudar? O que posicionamento eu tomei para mudar? Eu sou responsável. E é aí que essa engrenagem começa a rodar. Se eu sou responsável, então tem algo que eu preciso fazer e eu preciso chegar nesse lugar e entender o que que é que eu preciso fazer. Mas nesse tempo tão imediatista, onde as coisas precisam ser feitas de uma hora para outra, eu preciso ser bom, independente do que eu estou vivendo, sem saber minha área de habilidade, sem saber aquilo que eu preciso desenvolver, eu só vou. E não é bem assim no mundo espiritual. No mundo espiritual, há processos que a gente precisa respeitar. E um dos desejos que o Senhor tem conosco é nos fazer arrumar aquilo, nos convidar a arrumar aquilo que não está bom, aquilo que não deu certo, aquilo que ficou estragado. A gente pode fazer uma analogia de uma casa. Então, nós temos uma casa. Se quebrou algo, a gente vai arrumar ou comprar um novo se não tiver jeito. Se aparecer uma rachadura, né, amor? Você que é o homem da casa, que material que eu vou comprar para uma rachadura? Uma massa corrida? Vou É, depende da profundidade, dar né? Talvez tenha que quebrar uma parede, tenha que arrumar um cano. Olha só, olha Então, o que você falou, dependendo da profundidade, pode ser que a nossa parede precise. até condená-la, né? Então a gente já está vendo aquilo que a gente vai chegar hoje. Amém. E é nesse lugar que o Senhor quer realmente nos trazer. E quando a gente começa a ver, fazer essa comparação da casa e do coração, dessa alma que é tão falada na palavra, a gente precisa saber o que tem nos impedido. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós sentimos. Porque muitas vezes a gente olha para tudo isso e a gente fala assim: "Mas isso aconteceu quando eu tinha 6 anos".
Só que se tratando de uma casa, se os fundamentos de uma casa não foram bem construídos, uma hora ele vai rachar e vai romper, e vai quebrar e vai cair. Se o meu fundamento enquanto uma criança, um jovem, uma adolescente não foi bem construído, se eu chegar numa determinada fase de adulto e não tiver consolidado, eu vou cair. Eu posso cair de inúmeras formas. E é por isso que eu preciso saber qual é o problema desse fundamento para que não caia. E a falta de perdão, ela vem. A falta de perdão, ela vem e ela é tão sorrateira, ela é tão avassaladora que ela nos corrói de forma silenciosa, porque a gente não vê, não tem cheiro, não tem cor, mas ela tem aquilo que ela gera dentro de nós, de dentro para fora. E quando se trata de um casamento, se eu não tenho ainda tudo resolvido lá atrás com meu pai, com a minha mãe, com os meus responsáveis, com amigos, com, com ex-relacionamento, se eu caso, isso vai sim estourar. E isso estoura das formas mais sutis. Primeiro, amor, eu percebo que isso acontece quando não tem essa troca de amor e de carinho. E às vezes você vê nos casamentos que não há respeito, que não há amor, que não há carinho, que não há atenção, que não há dedicação. E às vezes esse casal olha um para o outro e ele responde: é porque eu sou assim. Eu sou um pouco mais introspectiva, eu não sou tanto do carinho, eu não sou tanto eu não sou tanto de demonstrar que eu amo. Mas de verdade, o maior homem do mundo demonstrou carinho, será que a gente não pode? E foi um amor sacrificial. Ele morreu na cruz. Será que é isso que nós hoje precisamos olhar para o nosso casamento e ver? Será que eu não gostar de passar a camisa do meu marido? Será que se eu não gostar de fazer o prato preferido dele, eu não ter amor em cuidar da minha casa? Será que eu não ter o cuidado de pôr um lençol bonito, trocar as toalhas? Ir ao supermercado e trazer a fruta que ele gosta. Será que isso tudo é só desligamento? Será que eu estou sendo somente desligada? Será que não tem nada lá por trás? Será que não tem um problema que não foi resolvido? Porque quando eu falo de amor aqui no casamento, eu não estou falando do amor hoje que o mundo conhece. Eu estou falando do amor verdadeiro, aquele que Jesus nos ensinou. E é esse lugar que hoje nós precisamos refletir. É esse lugar que hoje o Senhor nos convida a saber por que que eu estou manifestando, expressando e agindo do jeito que eu ajo e o que que está interferindo. Porque esse casal, se um dos dois estiverem tendo essa raiz, uma raiz, que hoje é a raiz que nós estamos falando, é a falta de perdão, nós não vamos ser prósperos. E quando eu falo de prosperidade, eu não me falo em forma monetária, do carro do ano, das viagens no lugar dos sonhos. Eu estou falando de prosperidade de amor, de Completude. cumplicidade, de completude, de companheirismo, de ter aquele prazer. Vamos cozinhar um ovo, vamos ver um filme, porque vai ser um banquete hoje. É desse amor que eu estou falando. Vamos andar a pé? Vamos no supermercado ver se tem um pão diferente? Hoje não tem dinheiro. Vamos ver o que que a gente tem na geladeira? É disso que eu estou falando, do prazer de estar na companhia um do outro, de, de poder desfrutar desse lugar. O que que hoje tem nos impedido, amor? Me fala como você vê isso para a gente poder dialogar nessas áreas e desbravar esse lugar que o Senhor quer acessar. Porque a palavra de Deus fala que o único que conhece profundamente nosso coração é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que traz as revelações do nosso coração, mas eu preciso estar pronta nesse lugar, porque eu posso chegar nesse lugar assim, Espírito Santo, revela o que há no meu coração. Ele simplesmente falar, eu fechar os olhos e achar que não é comigo, é coisa da minha cabeça. Então eu tenho que estar preparado para ser confrontado por ele, para eu me posicionar e começar a arrumar esses lugares, né? Amém. Isso é tão importante a gente referenciar a falta de perdão e como tratar isso, eu separei por cima 20 versículos, até deixar aqui,
20 versículos sobre perdão, que a Bíblia relata, e 20 versículos sobre a falta de perdão, que a Bíblia também relata, a falta de perdão e as suas consequências. Então, se isso não fosse um tema importante, eu acredito que a palavra de Deus não referenciaria, não teria tantas passagens sobre isso. Que o Senhor é tão sábio que ele não quer somente consertar como você está hoje. Como a Luana falou, ele quer ir lá na raiz, arruma a raiz. Lembra do vazamento, da rachadura que a Luana deu como exemplo? Não adianta só tirar um reboco e passar uma massa corrida por cima. Não, se tiver uma rachadura, se tiver uma infiltração, a gente precisa arrancar o reboco, quebrar o tijolo, consertar o cano. Nós passamos isso. Essa semana, há 15 dias atrás, no nosso banheiro, o, um amigão meu, que era o rapaz que cuidava da manutenção do prédio, ele falou assim, ó, ele tá com problema na caixa que sai do box do banheiro e interliga no prédio, e a gente vai precisar quebrar o banheiro. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Aí ele falou assim, ó, vou tentar passar, quem sabe a gente passa cola assim, e eu falei, não, cara, não, vamos arrancar tudo, vamos fazer. E assim, a gente tinha reformado, faz algum tempo já que a gente reformou o banheiro, e achar um piso que conecte, né, a mesma cor, a mesma feição do piso já colocado. Então dá trabalho arrumar a profundidade, mas é necessário. Aí ele foi lá, ele deu jeito ainda de quebrar só um lado, não precisou quebrar o box todo, porque foi no chão do box. Quebrou só um lado, aí arrumou, arrumou o cano, arrumou aquela caixa que sai do ralo do box, botou tudo novo ali, refez o contrapiso, botou o piso, botou o rejunte. Então, primeiro tirou o rejunte, depois o piso, depois o contrapiso, depois foi fazendo de baixo para cima. Com o Senhor também é assim. Ele vai lá, ele cavuca lá embaixo, lá arruma a tua raiz, mostra para você aquilo que precisa ser arrumado. E de verdade, quem que quer tocar em coisa profunda, em coisa como a Luana falou há 5, 6 anos atrás para arrumar? Você tem que ser meio doido. Mas você tem que ser meio doido porque você foca é na arrumação, você foca é no resultado. Aí você tem que ser meio maluco mesmo. E assim, gente, a falta de perdão é como beber um veneno esperando quem ofendeu que morra. Isso é muito sério. Você não perdoa a pessoa e você quer que a pessoa tome aquele remédio, aquele veneno, a pessoa que te ofendeu, e espera que ela morra. Mas quem está morrendo é você. Você que tomou o remédio. A falta de perdão faz isso. Ah, ai, mas como arrumar? Existem pregadores, né, que a gente gosta muito, que fala a primeira etapa para você começar a perdoar quem te ofendeu é orar pela pessoa. Sabe por quê? Você não consegue pensar mal da pessoa se você estiver orando por ela. E assim, gente, mesmo que você não acredite naquela oração naquele primeiro momento, ore. Até o Espírito Santo te convence, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você começa a orar pela pessoa, mesmo que você não acredite naquele momento, o Espírito Santo vai trabalhando aquilo em você e aquilo vai tomando uma verdade dentro de você que quando você vê, você fala assim: eu não tenho mais peso. O Espírito Santo tirou, por isso que a palavra de Deus fala que é para lançar sobre Jesus, é para lançar sobre ele os nossos fardos, os nossos pesos. Porque quando a gente lança, a gente tira do nosso ombro e coloca sobre Cristo. E é isso que o perdão faz. O perdão corrige esse tipo de coisa. Levíticos 19, 17 e 18. Não odiarás o teu irmão no teu coração, mas repreenderás o teu próximo e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. O pecado por causa dele. Quem tomou o pecado foi o teu irmão, mas quem leva o pecado é você quando não tem perdão. Deuteronômio 29, 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor, no nosso Deus, e para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. A raiz que a Luana falou, que trouxe aqui hoje. Jó 5:2. Na verdade, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o simples. Salmo 37:8. Deixa ir, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. A falta de perdão pode fazer com que você acabe mal. Já foi comprovado, a medicina já mostrou. Falta de perdão traz úlcera, falta de perdão traz câncer, falta de perdão traz problemas psicológicos.
a falta de perdão. Então você vê que algo psicológico acaba se somatizando, você traz para o seu corpo aquele peso. Então não é mais fácil você deixar. Tome esse conselho, começa orando. A melhor coisa que você tem a fazer é orar por aquele que te ofendeu. Porque quando você começa a orar por aquele que ofendeu, você começa a traduzir na sua mente que aquilo não vai mais te machucar. Eh, a Quando você determina que a pessoa tem o seu perdão, não diz respeito à pessoa, nunca fará, nunca irá dizer respeito à pessoa, diz respeito a você. Você concorda, meu bem? Eu concordo. E há maneiras que Deus nos leva a reconhecer esse lugar da falta de perdão. O primeiro, que é inegociável, é o relacionamento com Deus. Quando eu me coloco nesse lugar, em espírito, em verdade, enquanto eu tomo banho, no meu secreto, enquanto eu vou ao supermercado, no meu secreto, enquanto eu vou ao trabalho, no meu secreto, e Ele está falando o tempo inteiro. E quando nós entramos nesse lugar e começamos a ouvir a voz dele, ele vai te dando algumas estratégias. Por exemplo, para mim, quando ele começou a me curar dessas raízes, ele começou a me pedir um dos lugares foi para que eu revisitasse aquele lugar e olhasse nos olhos das pessoas que me feriram e falasse tudo a eles, a porque que foi muito interessante que no dia que eu cheguei eu falei: "Eu quero te pedir perdão, porque eu pensei isso de você quando eu vi isso, quando eu fiz", e eu falei tudo. "Mas me perdoa pelas vezes que eu deixei de me relacionar com você por causa disso que aconteceu". Já teve uma pessoa que o Senhor pediu para eu escrever uma carta. Teve uma pessoa que o Senhor pediu para eu mandar mensagens, e nem todas as pessoas eu voltei a me relacionar. Nem todas as pessoas o Senhor vai querer que você volte a se relacionar. E nós não somos obrigados mais a sentar à mesa. O perdão ele é muito mais profundo do que simplesmente sentar à mesa e voltar e como se nada tivesse acontecido. O perdão é uma liberdade. A gente vai conversar sobre algumas características de quem perdoou, porque a gente não pode resumir assim: "Lu, como eu sei que eu perdoei? Quando eu falo eu não sinto peso". Mas se você vivenciar alguma situação que assemelha ao que você viveu, te desperta algo? Como que você sente quando você tem que se deparar com situações semelhantes daquela que você viveu? Como você reage? Não se resume em voz embargada ou não. Não se resume se o corpo deu urticária ou não. Cada um, o Senhor revela de um jeito se há perdão ou se há falta dele. Nós não podemos nos basear simplesmente o que nós, como os seguidores de Jesus, nós precisamos aprender? Que revelação não pode ser métodos. Aquilo que Deus me revelou, eu não posso começar a sair para todo mundo dizendo que é um método. Eu posso inspirar, eu posso provocar as pessoas a procurarem Jesus, eu posso dizer coisas como testemunho, mas eu não posso dizer assim: "Ó, Rai, contigo vai acontecer a mesma coisa É que porque aconteceu comigo". o relacionamento com o Senhor é individual, né? Ele não terceiriza isso, correto? Exatamente, é a mesma coisa quando o meu casamento estava em crise, se eu recebesse o conselho de alguém e dissesse assim: "Lu, faz um bolo de cenoura com seu marido que você vai ganhar o coração dele". Meu marido ia pedir o divórcio na hora. Eu nem gosto de bolo de cenoura. Ele não gosta, e por quê? Porque eu preciso me relacionar com ele, eu preciso conhecer o coração dele, eu preciso ouvi-lo. Ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai fazer por mim o que eu preciso construir com Deus. Então eu preciso saber aonde que está isso, Pai, quais são as características em mim, se eu perdoei ou não. E isso o Senhor revela de forma individual. Então a gente pode pegar um versículo e já ter aqui alguma característica da falta de perdão. Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. O que que abate um espírito? Hum, O que que realmente abate? A tristeza abate, o orgulho abate, falta de perdão abate. Tem outras versões da Bíblia que falam sobre uma alma ferida. O que que fere a alma? O abandono fere a alma, a rejeição fere a alma, a humilhação fere a alma, uma traição fere a alma. Só que quem fez todas essas coisas? Foi uma pessoa. Uma pessoa me humilhou, no meu coração gerou uma raiz de amargura,
e agora eu tenho a falta de perdão. É um efeito, ela é segmentar. Então o que que realmente, depois de tudo isso que aconteceu comigo, o que que tem? Tá aqui, ó, a origem, a pessoa que me humilhou, que gerou uma raiz no meu coração, e virou uma falta de perdão. Então eu tenho que olhar e eu tenho que liberar. E eu vou dizer uma coisa: perdoar não é algo fácil. Não é algo fácil perdoar. Não é algo fácil. Mas é orando, é começar a declarar o nome da pessoa em oração, é começar a dizer, pode ser que as primeiras orações sejam, Sejam muito difíceis. pode ser que a pessoa, você tenha dor no estômago por apenas verbalizar o nome dela. Mas no outro dia você vai lá. No outro dia você vai começar a orar. E você vai começar, você vai chegar no nível e dizer assim: Deus, eu quero que aquela pessoa conheça Jesus e que realmente veja e conheça em ti a, a conduta de vida dela. E ela seja colocada diante de ti e receba de ti o que ela precisa. O dia que você chegar nesse nível, aí você já não quer que aconteça com a pessoa aquilo que ela fez para você. Essa já é uma das características do perdão. E isso pode ser que você nunca mais queira vê-la. Não tem problema, você não precisa sentar na mesa dela de novo. Você entende que Deus nunca vai responsabilizar o outro pelo que você precisa fazer? Ainda que você foi ferido, ainda que eu seja ferida, a minha responsabilidade é cuidar do meu coração e fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Então a minha responsabilidade é o quê? É perdoar, não é querer mudar o outro. E quando a gente percebe muito que quando isso acontece no casamento, quando acontece no passado, que um dos dois feriram o coração um do outro e resolvem reatar o casamento, recomeçar, e aí começam algumas coisas como alfinetadas, indiretas, a não apreciação da companhia um do outro. Esses são os sinais que o casamento está doente. Parece assim que por algum protocolo, alguma religiosidade, voltaram de corpo na mesma casa, mas de coração. Gente, quando nós nos aprofundamos no coração, eu estou fazendo um levantamento de quantas vezes a palavra coração para na Bíblia, já foram mais de 100 vezes. E eu nem terminei a Bíblia ainda contando a palavra coração, e coração é alma. Você entende que não são os protocolos, não sou eu sentar ou eu dizer, mas é aquilo que o meu coração quer. É aquilo que habita no meu coração, e eu posso dizer palavras lindas para o Rai, mas se elas não forem verdadeiras, elas são inválidas. Eu posso até enganar o Rai com palavras bonitas, mas eu não engano a Deus. E quando nós compreendemos verdadeiramente quem é Deus, nós começamos a nos preocupar com aquilo que a gente fala. Se não for verdadeiro, a gente nem pode falar para o outro em questões de aliança, de verdade. E é por isso que eu preciso falar para Deus. O Senhor sabe que eu não perdoei aquela pessoa e eu odeio ela e eu quero puxar o cabelo dela. Mas eu preciso de ti para que mude as palavras dos meus lábios, Senhor. Porque o que eu sinto, porque a palavra de Deus fala que a boca fala e que o coração está cheio. Então, o que que eu estou exalando? E se eu estou com mágoa, eu vou falar sobre mágoa daquela pessoa. Eu não consigo fazer diferente. Mas Deus, começa a mudar o meu coração. Começa a restaurar o meu coração, começa a trazer cura às minhas feridas, começa a fazer a asepsia dessa ferida, começa a colocar as ataduras, o antibiótico para cicatrizar. Perceba o que você está falando. Quais são as palavras que você tem falado sobre uma pessoa? E às vezes não é só, se trata só de peso, mas se você fala do seu marido, que vocês reataram, recomeçaram, e diz assim, mas você fez aquilo, né? Começa a trazer à memória aquilo que dá desesperança, não a esperança, como a palavra nos ensina. Começa a ver, começa a observar esse lugar. Porque se você ama mesmo, você não vai, e se você perdoou mesmo, você não vai fazer questão de lembrá-lo do que ele fez, até porque ele sabe o que ele fez. Eu não preciso lembrar. Não eu, tá? A Não, pessoa. a pessoa. Mas a gente precisa saber. Mas hoje, né, meu bem, a gente vive num momento de tudo tão rápido. Precisamos falar, apresentar, mostrar as fotos bonitas para ganhar os likes e as curtidas.
tem impulsionamento, que são coisas tão bonitas só na imagem, né. Mas deixa você estava falando, aí eu estava perguntando para o Espírito Santo se eu deveria falar algo ou não, e o Espírito Santo, eu acho que você deve falar das suas experiências. Então, primeiro, assim, né, maridos, se você está com a sua esposa, num jantar de casais e você, pois é, olha aí a fulana cozinha, pô, e tu não faz nenhum arroz para. Cara, acerta em casa as coisas com a sua esposa, não na frente dos outros, não exponha o seu cônjuge. Esposa, quando você olhar o marido, o cara tá lá todo fit, né? E o teu marido tá meio caidão, meio careca, assim, pois é, aí você tá barrigudo, olha só, por que que você não faz alguma coisa também? O marido da fulana tá correndo. Não exponha o seu marido, entendeu? Quer acertar alguma coisa com o seu marido? Acerte em casa. Deixa eu dar um exemplo para você. Um exemplo para você. Há anos atrás nós congregávamos em uma certa igreja e nós, eu e a Luana, a gente brigava pela posição de liderança do casamento, por assim dizer. Quem tinha mais razão, quem que deveria falar por último. E a gente tentava se aconselhar com os pastores daquela igreja. E aí a gente falava as coisas que aconteciam, o pastor usava a gente como exemplo no culto. Aí falava assim, olha, fulano, na pregação, falando assim, olha, gente, vocês não podem ser assim. Isso aí traz destruição pro lar, né, Rai, né, Lu? Assim, desse jeito. E, cara, aquilo me magoou tanto que a gente acabou saindo daquele ministério. E a gente estava quebrado. E um dia, orando em casa, o Senhor virou para mim e falou assim: Ô, Rainer, eu sei que te magoaram, eu sei que te feriram. E eu falava assim: eu não volto mais para igreja, não, eu cansei de crente, cansei de ministério, quer saber? Eu não. Dane-se tudo, não quero. E aí o Espírito Santo, eu orando um dia, pedindo perdão para Deus, assim, tentando fazer as coisas direitinho. O Espírito Santo virou para mim e falou assim: Rainer, eu entendo, eu sei que te magoaram, eu vivi isso na pele, com aqueles que me chamavam de irmão. Eu sei que te magoaram, mas o que que eu te fiz? Jesus falou isso para mim. Cara, aquilo foi muito duro. Imagina você ouvir do Espírito Santo, ouvindo do Senhor, falando assim: o que que eu te fiz? Por que que você me largou? Beleza, as pessoas te magoarem, né? São pessoas. Assim, não que o Espírito Santo esteja passando pano para elas, mas olhando o contexto, né? Vão errar com você. Mas o que que eu te fiz? E naquele momento eu falei assim: Lu, a gente precisa voltar para a igreja. A gente precisa colocar nossas vidas no trilho. E nós procuramos um outro ministério e fomos restaurados pelos pastores daquela igreja. Assim, foram usados para ser restaurados. O Senhor usou aqueles pastores para nos restaurar, né? Não fomos restaurados por ele, vamos corrigir isso. Fomos restaurados pelo Senhor. Então, e se nós não tivéssemos tomado aquela posição, mas a posição de querer corrigir as coisas partiu de mim no momento que eu fui orar. Você entende? Eu não sou melhor do que você, não, é porque eu decidi colocar um basta naquilo. Eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, mas isso aconteceu, como é que eu posso fazer? Me dá uma alternativa. Eu orava desse jeito. Senhor, eu quero voltar a confiar nas pessoas de novo, eu quero voltar à igreja de novo, mas eu fui enganado, eu me sinto enganado, como que eu posso corrigir esse tipo de coisa? Aí o Espírito Santo falou: tudo bem, Rainer, eu sei que é raro com você, mas o que que eu te fiz? E aí nós procuramos um outro ministério. Então, o que que eu quero dizer para você? Não há cultura de perdão sem cultura de arrependimento, sem cultura de busca, sem cultura de oração, sem cultura de palavra. Por que que eu falo cultura? Tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que é praticado vira um costume, vira uma rotina. Precisa a oração virar uma rotina. Precisa a leitura da palavra virar uma rotina. O jejum precisa virar uma rotina. A oração é a coisa que o Senhor falava, deixou como mandamento. Orar, vocês precisam orar. A leitura da palavra é intrínseco. Um avião não tem uma asa mais importante do que a outra, as duas são importantes. E o jejum, o Senhor jejuou, por que que você não jejuaria? A gente já falou disso outras vezes aqui no podcast. Mas Rai, você só deu referências bíblicas de Velho Testamento. Beleza. Lá em Mateus 5:22 diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Tá aí sem motivo,
né? Se com motivo está sujeito a julgamento e sem motivo. Eu botei uma brincadeira assim, né? Eh, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Tá, beleza, sem motivo. E com motivo? Vamos corrigir isso. Com motivo pode? Não, pô. Justamente a palavra de Deus está falando assim: olha, não. Inclusive o Senhor fala, ira, mas não peque. Então você tem o direito de você ficar bravo, ficar indignado com a situação, mas aquilo não pode. Lembra de Caim? Quando Caim foi pecar, foi matar Abel, o Senhor falou: olha, Caim, o pecado eis à porta, cabe a você dominá-lo. A falta de perdão cabe a você dominar. Não é mais de ninguém obrigação. Você perdoa por você, você não perdoa pelo outro. Então, outra passagem também é a passagem do servo impiedoso, que o Senhor vai lá dele, perdoa uma dívida enorme, aí quando ele acha o devedor dele na rua, vai lá e enforca o cara. Aí o Senhor daquele servo fala assim: não, pô, o cara que devia muito menos que você não perdoa, então eu também não te perdoo. Não vai ser assim no dia do julgamento? Marcos 11, 25, 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então veja, a nossa ligação com o Senhor, ela é um L mesmo, ela é horizontal para depois ser vertical. A gente corrige as coisas aqui no plano físico, no plano do homem, para depois corrigir as coisas com Deus. Não adianta você querer ir para os pés do Senhor, pedir que o Senhor te guarde, pedir para o Senhor abençoar a tua casa, que você tenha um emprego, que tenha as contas, se você não faz aquilo que você é para fazer. Lembra sempre daquilo que a gente conversa aqui. Aquilo que está nas mãos do Senhor fazer, ele vai mover céus e terra para fazer. Mas aquilo que está nas suas mãos de fazer, ele não move uma palha. Ele não vai pegar, descer do céu dele e falar assim: ó, Rainero, trabalha para você pagar suas contas. Não, é minha obrigação. Ele não vai descer do céu dele e falar: ó, Rainero, você precisa amar sua esposa, você precisa amar sua filha, você precisa fazer as coisas direito, você precisa obedecer às leis dos homens, pagar os seus impostos. Não. Mas aquilo que eu oro a ele: Senhor, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso pagar as contas da minha casa, Senhor, abençoa a minha saúde. Isso eu acredito que é com ele. Então, aquilo que é divino é com ele, aquilo que é humano é nosso. Ah, mas o Senhor pode intervir ao nosso favor? Eu creio que pode. Ele é soberano. Eu posso estar orando por uma coisa aqui e o Senhor atender, mesmo porque ele é dono. Entendeu? Mas por que não contribuir com o Senhor dessa maneira? Fazer aquilo que te é de obrigação, não de direito. E aí tem várias outras, Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Aí Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sob vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso serve para o casamento. A gente conversa lá em casa lá. Você acha que eu e a Luana não temos desentendimentos? Com certeza. A gente não pensa igual, a nossa criação foi totalmente diferente, ela foi criada de um jeito, eu fui criado de outro. Eu era evangélico desde raiz, ela desde criança, ela era católica, a gente teve muito conflito. E até hoje a gente tem conflito, mas muitas vezes antes de dormir, olha, você me perdoa. São 22 anos casados, né, meu bem? Verdade. Você me perdoa, eu falei errado, olha, eu não gostei daquilo que você falou, eu não achei legal, mas sempre procurando acertar. Então, o perdão também está dentro de casa. O perdão precisa ser construído no dia a dia. Correto, meu bem? Correto. Correto e precisa. A gente precisa para que a gente possa viver a vida que Deus escreveu para cada um de nós. E quantas coisas a gente pode deixar de viver pela falta de perdão. E nós precisamos conhecer esse lugar, conhecer quem nós somos, conhecer aquilo que nos aflige, conhecer as nossas limitações. Então, quando a gente pensa naquilo que feriram, aquilo que nos machucaram, causa uma tristeza profunda e é uma mistura de humilhação, de abandono, é uma mistura de tantos sentimentos dependendo daquilo que você viveu. Imagina quantas tragédias, abusos, a falta de segurança. E isso tudo é muito difícil, isso tudo gera no nosso coração muitas feridas.
Mas Deus tem um plano para nós. Mas nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, para que a gente viva a vida da qual Ele designou, para que aqui na terra a gente possa desfrutar do que Ele já separou para nós. E eu separei aqui algumas características, pode ser diferente com você e pode ser experiências novas com você, mas daquilo que Deus me trouxe ao coração. Uma delas é sobre a piedade. Em 1 Timóteo 4, do 7 ao 8, diz o seguinte: Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente daqui há de vir. A piedade ela não é pena. A piedade é o cuidado e desejar o bem para o outro. E como isso seria feito para alguém que nos feriu? Parece impossível, né? E deixa eu te dizer uma coisa. Viver com Jesus e segui-lo e imitá-lo não vai ter nada de normal. Tudo vai ser uma loucura. Perfeito. Quando você olha para um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus, vai dizer assim: nossa, isso, vamos falar abertamente, naturalmente, isso é ridículo, porque ninguém pensa assim. Não tem como fazer isso. E a gente precisa saber que quando nós imitamos Jesus, porque de verdade, o amor dele é loucura. Ele morreu por um pecador. Ele morreu por mim, pecadora. Ele morreu por mim. E enquanto pais, você daria a vida da tua filha por outro? Meu Deus. Então a gente nem vai entrar nesse mérito. É loucura. E a piedade é loucura. Uma das características daquele que a gente perdoou, a gente vai começar a orar por quem feriu, nos feriu. E isso não é uma vida toda. É o tempo que Deus deseja que seja. É como fosse um cuidado, um remédio naquela ferida. E ela vai curando. Outra característica, quando não desejo mais para ele o que ele fez para mim. Muitos daqueles que carregam a falta de perdão querem que aconteça com o outro aquilo que aconteceu Acontecer com pior, ela. né? Uhum. Não, ele precisa sentir. Mas que amor é esse se somos seguidores de Jesus, que eu quero que o outro sofra como eu sofri? Que amor é esse? Esse não é o amor de Jesus. Meu Deus, imagina se Jesus olhasse para mim, Luana, você vai precisar colocar coroa na tua cabeça. Você vai precisar apanhar até que dos teus poros saiam sangue. Suas costelas vão ter que ser quebradas igual a de Jesus, do meu filho, porque ele morreu por ti e eu quero que você passe a mesma coisa que ele passou. Que amor é esse? Aí a outra característica é quando eu desejo para que aquele que me feriu, ele tenha um verdadeiro encontro com Jesus e possa receber aquilo que ele precisa. Essas são só algumas características e elas são todas loucuras. Mas é aquilo que Jesus, se nós somos realmente imitadores dele, ele deseja que nós façamos. Nada disso é fácil, mas tudo isso é libertador. É como a falta de perdão é como nós morássemos numa gaiola com a porta aberta. E isso é o que Jesus fez por nós. Está tudo pronto, mas eu preciso me posicionar, sair e fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Imagina que quando Jesus já fez tudo por mim e eu estou lá naquela gaiola com a porta aberta e não acesso nada daquilo que ele tem. Por quê? Porque eu estou presa num lugar. E não é sobre aquilo que Deus vai fazer com aquele que te feriu. Deixa que Deus, porque o Senhor fala que não tem nada nessa vida que passa despercebido. Não tem nada nessa vida que o Senhor fecha os olhos. Não, isso eu vou fazer vista grossa. Não, Deus não é como nós. Deus não é emotivo, Deus não é melancólico, Deus não tem 20 personalidades. Ele é Deus, ele é soberano, ele é o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele é Deus. Ele é Deus. As palavras do nosso vocabulário são poucas. Elas são, na verdade, inexistentes para caracterizar Deus. Ele é Deus. Confia nele.
E eu quero te convidar que hoje, a partir de hoje, não postergue mais esse posicionamento. Comece a se colocar diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus, comece a trazer luz ao seu coração dos posicionamentos que você precisa tomar. Mulher, lembra aquilo que Pedro falou, nos ensinou? Que o marido que ainda não é convertido vai ser convertido pelo bom exemplo dela. Não grite, não dê indireta, não chegue em casa dizendo: é porque você nunca faz nada mesmo, né? Fica aí dos braços cruzados e as pernas para o alto, eu que lavo, passo, cozinho. Respira, calma. Será que não está precisando de uma boa conversa e dizer para o seu marido que você precisa da ajuda dele? Porque às vezes a gente coloca uma capa na gente, nós nos sentimos tão super que eles olham pra gente e dizem: realmente não tem nada para eu fazer. Ela já fez tudo. Começa a pensar, começa a agir mais em silêncio. Deixa o seu bom comportamento de seguidora de Jesus ser visto, não precisa dizer. Se você é uma mulher transformada, eu estou falando para mulheres porque meu marido fala para homens. Se você é uma mulher transformada, você não vai precisar provar nada com as suas palavras, somente suas ações. A gente não precisa sair nos lugares com a Bíblia embaixo do braço para dizer que nós somos seguidoras de Jesus. Nós vamos sair, vamos apresentar com as nossas características piedosas, amorosas, amáveis, mansidão, alegria. Aí a gente está aí trazendo um pouco dos frutos do Espírito. Mas é uma verdade. Ou nós temos o Espírito Santo que faz morada em nós e nós representamos ele, agimos com os frutos, ou não. Não tem meio termo para Deus. Ou nós assumimos nossa identidade e fazemos aquilo que precisamos fazer, ou somos religiosos. E essa é uma linha muito tênue. Misturar frutos do Espírito com religiosidade. Então, a gente precisa voltar para esse lugar. E se você foi aquele que pecou contra alguém, confesse para o Senhor. Confesse para o Senhor o que você fez. Ele já sabe, mas lembra aquilo que a gente já falou em outros momentos? O mundo espiritual é uma jurisdição, mundo das trevas e mundo celestial. Deus é o juiz supremo, Satanás é o acusador. Você é o que está lá, sendo acusado. O réu. O réu. Quando você, sim, eu pequei, eu fiz isso, Deus vai lá e tira das mãos de Satanás o argumento e te dá o selo daquele que é revestido por ele. E ali você vai começar uma vida nova com o Senhor. Mas o acusador não tem mais porque você se posicionou de todo o coração. É claro, eu estou falando daquilo que é de todo o coração, que isso se chama arrependimento. Arrependimento não é peso na consciência, arrependimento não é remorso. Tudo isso te faz, por alguns momentos, ter um desconforto, mas daqui a pouco vai passar. Dentro de alguns meses você volta a fazer. O arrependimento, ele te traz vergonha. O arrependimento te traz dor. Quando você lembra daquilo que você faz, não, eu não vou voltar mais naquele lugar. E o pecado vai vir e você vai lembrar do que aconteceu quando você cometeu, não, eu não volto mais nesse lugar. Isso é arrependimento. O arrependimento te mantém seguindo Jesus. Depois de você confessar a Deus, você precisa pedir perdão para quem você feriu. Mas eu já pedi perdão para Deus, Lu. Mas aquele que foi ferido não recebeu o perdão. Você precisa fazer a sua parte. Se você feriu, peça perdão. Me perdoa por ter te traído. Me perdoa por ter te roubado. Me perdoa por ter te humilhado. Me perdoa, realmente eu pequei. Esses são alguns posicionamentos que a gente precisa tomar. Então a gente precisa saber daquilo que Deus deseja que nós façamos. Então muitas vezes a gente vem com essas narrativas bonitinhas, né? Deus sabe, eu já pedi perdão para ele. E aquele que você feriu? E aquele que está numa cama com depressão que você feriu? Aquele que até hoje carrega as palavras que você falou? Aquele que precisa te perdoar, você pedir perdão e ele te perdoar, o problema é dele, é ele que vai saber se vai te perdoar ou não. Mas quando você pede perdão, você cumpriu sua parte. Assim como você vê como Deus cobra de cada um, Deus vai cobrar daquele que feriu. E Deus vai cobrar daquele que foi ferido. Todos nós temos responsabilidades. E não é desigual isso. O Senhor quer que
nós façamos aquilo que precisamos fazer. Comece a colocar isso diante do Senhor. Comece a apresentar o seu coração para o Senhor. Peça para Ele te ajudar. Peça para que o Espírito Santo te ajude a se arrepender de todo o coração. Converta-se de todo o coração, assim Zacarias falava em tudo aquilo que ele espalhava. Ah, converta-se. O que é o converter? É mudar a rota, é mudar o teu caminho. O convertido não vai seguir mais o caminho que levou ele para o pecado. A sua rota vai ser recalculada pelo Senhor. Comece a fazer de todo o coração para Ele. Não mais cumprindo protocolos, não mais religiosidades. Comece a viver a vida que Ele quer que você viva. Não se preocupe com o que o outro vai pensar. Ou você assume a identidade de Cristo, ou você vive a identidade do mundo. Não tem como viver, não tem meio termo. E tudo aquilo que Deus nos pedir vai ser muita loucura. Vai ser muita loucura. Não tem nada equilibrado em seguir Jesus. E nem desequilibrado. É que não tem palavra para mensurar aquilo que Deus deseja que façamos com Ele. Mas se fosse hoje para dizer em palavras normais do nosso vocabulário português, é uma loucura. É uma loucura, não é uma loucura? É entendido como loucura porque a gente vai contra aquilo que é dito como racional pelo ser humano. Então, literalmente é uma loucura, né? Porque quem em sã consciência foi ferido e perdoa, sem o outro pedir, sem o outro se manifestar, tem que ser cristão, tem que ser convertido, tem que ser arrependido. Então, literalmente é uma loucura. E aí, a Luana falando, a gente pode ver que o passo do perdão, né, ele tem três etapas. Então, primeiro, você assume, né, você vê que você necessita tomar aquele passo, é a primeira etapa. O segundo é literalmente fazer aquilo, perdoar, orar pela pessoa, insistentemente, incansavelmente, até que aquilo se torne verdade no seu coração. E o terceiro passo é falar para o Senhor fazer uma obra naquele que te ofendeu, até que ele conheça. Isso pode ser de uma pessoa que foi traída pelo marido, pela esposa, isso pode ser de alguém que foi abandonado por um pai, por uma mãe. E eu imagino assim a dor que alguém carrega nisso, mas eu também imagino o galardão que alguém recebe do Senhor pelo fato de ter perdoado. E eu acredito que isso tão é verdade, porque a última anotação minha referente aos versículos, referente ao perdão, diz assim, em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente confessa os pecados e a gente recebe justiça. E o que é justiça? Justiça é tudo referente a Deus. Justiça é perdão, é saúde, é prosperidade, porque o Senhor, ele trabalha com equidade. E equidade é ele olhar para você e olhar sua necessidade e agir conforme aquilo que ele entende que é necessário, que é preciso para você. Isso é equidade. Equidade não é uma linha reta para todo mundo. Não, equidade é ele olhar de forma individual e abordar de forma individual cada um. Isso é o Senhor. Então, hoje a gente começou falando de raiz, porque a intenção nossa é que você veja que o Evangelho, a vida com Cristo, ela é tão completa que ela atende o ser humano de todas as formas, desde uma correção para que você tenha plenitude de vida, até você literalmente ser atendido em todas as áreas. Então, como que você será atendido? Você pode ser abastado de tudo que tem de bom no mundo, mas se você tiver uma raiz de amargura, se você tiver uma raiz de falta de perdão, se você tiver algo, aquilo vai te matar aos poucos, nem que seja psicologicamente. A gente vê tanto aquela máxima falar, né? Ele é tão rico que só tem dinheiro, Ele é tão né? pobre. Opa!
Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Então é uma verdade, porque às vezes você olha para a pessoa é rica, é abastada, mas falta compaixão com o próximo, mas falta relacionamento porque não pôde cultivar um relacionamento com os filhos ou com a esposa, mas falta saúde porque gastou procurando atender o trabalho. Então, analise isso aos olhos daquele que deixou para nós liberado todas as coisas, deixou liberado o perdão, reconciliação, deixou liberado o nosso manual, que é a palavra de Deus, um acesso exclusivo ao Pai através de Jesus. Você não precisa de intermediadores, você não precisa do raio da lua para procurar Jesus, você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, não precisa de nada, não há intermediários. Você se ajoelhar no seu quarto hoje e falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Cristo, me perdoa dos pecados, eu confesso a Ti e abandono os pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te restaurar. Lembra disso, né? Verdade. E, gente, assim, por que que a gente toca nesse assunto? Porque a gente quer um mundo mais saudável, a gente quer que aqueles que nos conhecem, ou aqueles até que não nos conhecem, né, meu bem, possam falar assim: olha, isso mudou minha vida, não por causa de uma palavra do raio e da lua, mas porque a gente apontou o Senhor, a gente apontou Jesus, a gente apontou a palavra de Deus. Não é a gente que está falando isso para você, é aquilo que a gente aprendeu através da palavra. Nós aprendemos que a falta de perdão mata, mas o perdão ele vivifica, o perdão ele traz vida, o perdão traz correção, o perdão traz reconciliação, traz restauração de pontes que foram queimadas no passado. Eu acredito, meu bem, que um- há um lugar no coração do Senhor especial para aqueles que procuram fazer aquilo que está conforme a vontade dele. E a vontade dele é que todos se salvam. O Senhor não fez o inferno para os homens, o Senhor fez o inferno para Satanás e os seus anjos, diz a palavra de Deus, sobre o inferno. Então você não está designado a ir para lá porque meramente o Senhor odeia ou o Senhor designou o homem. Não, é uma escolha. Por que não optar pelo Senhor? E a opção às vezes pode começar pelo perdão. É verdade. Amém? E eu encerro assim, amor, falando que uma das causas das nossas grandes dificuldades é não conhecer a Deus. E a gente colocou Deus num lugar tão superficial, um lugar tão igualitário, tão comum, que hoje a gente defende muitas falas, né? Deus está vendo, aquele que é para saber sabe. A gente assume compromissos com Deus em jejum, em oração, a gente afrouxa. Hoje desliga o despertador, amanhã já não passa tempo com ele. E é engraçado que a gente não faz isso com o chefe, a gente não faz isso com alguém que a gente ama e respeita. E isso tudo ilustra muito do nosso amor por ele. Porque se eu me comprometi em ter com ele um tempo, se eu comprometi me consagrar a ele, por quê? Que com ele eu afrouxo e com o natural eu não afrouxo. E eu não estou dizendo que a gente tem que afrouxar com os dois, mas é que ele é soberano, o nosso Criador, o qual nos colocou no ventre da nossa mãe, escreveu uma história para que nós viéssemos cumprir aqui essa história nesta terra. E com ele a gente não é constante, a gente não é assíduo, a gente não tem momentos diários. A gente, na verdade, quebra com muita facilidade tudo aquilo que se relaciona com Deus. A gente não sabe quem ele é de verdade. Quando eu falo de verdade, não é saber tudo, porque a gente não sabe tudo sobre Deus, mas eu falo daquilo que é existencial, aquilo que eu preciso como fôlego, como fonte, como beber água, hidratar o meu corpo, comer proteína, e outros nutrientes. A gente precisa ter esse compromisso com Deus. Assuma o compromisso com Deus. Se você determinou que vai passar tempo com Ele,
com ele, passe. Seja de manhã, seja tarde, seja à noite, eu não sei como funciona a sua rotina. Assumiu o compromisso em jejum, jejue, consagre-se. Quando você se consagra, você cala a sua carne, seu espírito fica vulnerável. O jejum, ele não abre portas de emprego, ele não traz a resposta que você quer, mas ele deixa o seu espírito vulnerável para saber o que Deus deseja de você. Aprofunde-se na palavra. Não se preocupe em maratonar a Bíblia em um ano. Preocupe-se enquanto aquele versículo, aquela palavra vai ser uma verdade na sua vida. Palavra rema. Se o Senhor fala para eu ser misericordioso, como que eu vou começar a exercitar isso? Se o Senhor fala para eu ser piedoso, como Timóteo fala aqui, como que eu vou aplicar isso? Comece a exercitar. Se preocupe em mudar em outros versículos depois que ele for um hábito na sua vida. Isso é viver a palavra, porque a Bíblia ela é a voz de Deus. Ela é a voz de Deus. Medite, se deleite, traga. Senhor, como que eu vou viver isso? Meu Deus, isso é longe da das minhas capacidades. Mas tenha compromisso com o seu Pai. Muitas vezes a gente quer tantas coisas, né? Quer viajar, quer comprar um carro novo, quer comprar uma roupa. O que que isso, como que isso está numa balança em nossas vidas? O que mais tem roubado a nossa atenção, nosso coração? Se hoje tivesse uma balança no coração, o que que mais pesaria? O que mais te consumiria no tempo de hoje? Comece a colocar isso. Os teus tempos de que você não está trabalhando, cumprindo suas responsabilidades do lar, o que que você está fazendo? Como você tem investido o seu tempo? Porque a palavra fala que eu preciso fazer bom uso do tempo que Deus me dá. E Deus vai me cobrar cada segundo de vida. Será que o nosso dedo não está muito no automático? Será que a gente está na ponta da língua tudo que está acontecendo no mundo? Será que na ponta da nossa língua hoje a gente sabe tudo sobre política, economia e as compras e o último jogo? E Deus? E as novas revelações? Uma coisa é certa, uma vida de revelações de Deus, ela não concilia com as séries em dia, os filmes em dia, o jogo em dia, a moda em dia. Não tem como conciliar, porque a revelação de Deus é algo íntimo. E quando eu falo da revelação de Deus, é a porção que você recebe exclusiva, sem citação. Eu nunca esqueço um dia que nós estávamos vindo para o podcast e nós estávamos dialogando e o Senhor falou assim para mim: menos citação e mais revelação. Ele sabia que aquele dia eu tinha trazido algumas citações e eu não pude falar nada. Eu precisei falar somente daquilo que ele queria que eu falasse. E esse é o lugar que ele nos convida hoje. Revelar o que há no nosso coração. Ele quer te mostrar o porquê que você ainda não chegou nos lugares o qual ele te designou. Ele quer te mostrar o porquê você tem vivido um círculo na sua vida, não uma linha reta. Ele tem tudo para te contar, mas enquanto procurar em lugares que não são fontes inesgotáveis, porque Jesus é a fonte inesgotável, você vai ser cheio por alguns momentos, alguns momentos, algumas técnicas, algumas palavras, alguns textos, alguns métodos, mas vai passar. Vai passar. Alguns meses ou algum tempo vai passar. Mas quando você for para Ele, buscar nele e ser verdadeiramente curado, isso não vai acabar. E eu falo de uma constância, porque essa é a vida que Jesus quer que a gente tenha com Ele. Não se trata da minha oração que eu fiz hoje de manhã, do jejum que eu fiz ontem. Ele quer saber de hoje. Ele quer derramar hoje. Que você possa entrar nesse lugar a partir de hoje e não procrastinar. É agosto ainda. Estamos amanhã entrando 1º de agosto. Mas, faltam poucos meses para acabar o ano. Não fiz nada da minha vida. Nem realizei sonhos. Estou aqui ainda do mesmo jeito. Não acabou, lembra? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para você já é 1º de agosto. Para Deus só é 1º de agosto. Comece hoje. 31 de julho. Comece a se posicionar e dizer:
Eu estou determinada a ouvir do Senhor o que tem me impedido de acessar as bênçãos que eu tanto almejo e as promessas, Deus, que o Senhor me falou ao longo desse tempo. Eu não vou descansar, eu não vou descansar. Sabe uma obstinação em conhecer Jesus? Sabe a obstinação que você tem por aquilo que você gosta? Então, essa é a obstinação que o Senhor quer que você tenha por Ele. É claro. E eu não vou citar porque cada um sabe a obstinação que tem na vida. Eu sei das minhas. Então, começa a pensar nisso. Então, é exatamente isso que o Senhor quer que você tenha por Ele. Por Ele, sem negociação. E Ele vai te revelar aonde está essa raiz, aonde começou essa raiz, como que se desenvolveu essa raiz na sua vida, para Ele curar, para Ele tratar e para Ele te levar os lugares que Ele planejou para você, para o seu esposo, e aquilo que foi impedimento para vocês crescerem e mudarem os níveis dos quais o Senhor designou. É, acho que uma boa analogia seria um relacionamento que você tem com um amigo, né? Um amigo muito próximo, onde você confessa as suas dores, as suas dificuldades. Como que você chegou nesse patamar de intimidade com esse amigo? Não foi trocando figurinha, conversando dia a dia, um pouquinho mais, aí fala do trabalho, fala das próximas oportunidades que estão vindo, fala das tendências de mercado, abre o coração referente a alguns assuntos. Então foi uma longa caminhada, correto? Então com o Senhor, ele almeja esse tipo de relacionamento. O Senhor é um Deus relacional. É engraçado que a gente vê as outras religiões, eles gastam tempo se dedicando a deuses, se dedicando a senhores mortos. E o nosso Deus que está vivo, a gente não gasta tempo com ele. Ele está vivo, ele está a uma oração de distância da gente. E a gente não se relaciona. Se você for olhar para os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. Se você for olhar para um hindu, ele ora N vezes por dia, eu até não sei quantas vezes. E o cristão, se orar, se cá orar, ora uma vez por dia. E assim, não existe mágica. A carne, Valnice Milhomens falava, a carne não converte, ela precisa ir para a cruz. Você não vai conseguir romper se você não tratar sua vida de oração, sua vida de palavra e jejum, como literalmente como comer, como dormir, algo inerente do seu dia a dia. Comece criando rotinas, tarefas, despertador, a gente ora, né, amor? Várias vezes juntos, a gente coloca despertador para algumas coisas. A gente coloca lembrete até aquilo ser natural dentro de você. E aí, quando você tiver com essa vida eh, feita com o Senhor, assim, naturalmente caminhando com o Senhor, vai ser mais fácil perdoar, vai ser mais fácil dobrar o seu joelho e orar por uma pessoa que você literalmente não gosta ou que não queria nem citar o nome, porque aí o Espírito Santo vai trabalhando, vai quebrando aquela pedra dentro de você. Certo, Amém. amor? Amém? Amém. Amém. Gente, muito obrigado por esse tempo. É sempre um prazer falar da palavra de Deus. Esse é um assunto muito sério, mas também é um assunto muito gostoso de falar, porque a nossa intenção é que as pessoas sejam libertas, não sejam reféns uma das outras, nem do seu passado e nem daquilo que as aprisiona. A gente quer que o Espírito Santo liberte, a gente quer que a palavra de Deus, a gente quer que o Senhor liberte as pessoas. Nós não somos donos da verdade, mas a gente caminha com aquele que é dono e nos apresentou a verdade. Verdade. Isso é a verdadeira essência do Evangelho. É a gente tê-lo como referência nas nossas vidas. Se deu certo para a gente, se tem dado certo para a gente, porque nós não somos santos, a gente é aquele que busca a santidade. Um pouquinho melhor do que ontem, um pouquinho pior do que amanhã, mas a gente acredita que é isso que o Senhor espera da gente. Né? É como se fosse uma ampulheta, né? Fosse uma porcentagem. A gente está caminhando para chegar no 100%. Com certeza a gente não vai chegar, porque graças a Deus, né? Porque o Senhor, ele morreu pelos injustos mesmo, não pelos justos. Ele falou: eu vim pelos doentes, eu vim pelos acamados. Graças a Deus a gente faz parte desses doentes.
Aí um dia tira a bandagem de um lado, do outro dia tira a bandagem do outro e vai se descobrindo, vai se revelando ao Senhor. E o Senhor quer isso, quer criar um relacionamento com Ele. Mas como que Ele vai criar um relacionamento com Ele sem joelhos dobrados, olhos secos, né? Então, dobre o seu joelho. Ah, mas eu já orei pela minha família, eu orei por tudo e faltou oração. Ore pela sua vida de oração, ore pelo seu futuro, ore por mim, ore pela Lu, ore por nós. Amém? Gente, obrigado. É um prazer poder compartilhar a vida com vocês, a palavra de Deus. Amor, se despeça hoje. Ah, meu Deus, né? Como o Rai falou, que responsabilidade falar desse tema. E é um tema que a gente está desbravando Trabalhando a cada dia, né, meu a bem? cada dia, com as nossas experiências, nesses 22 anos de casamento, construindo amizades, se relacionando com os familiares. Esteja atento à voz de Deus, comece a observar seus sonhos, comece a estar atento às palavras que o Senhor tem direcionado. Sabe aqueles movimentos? Nossa, eu tenho ouvido tanto sobre isso. Dá uma atenção, consagre-se e viva neste lugar e ouça a voz do Senhor. Não negocie mais esse tempo com Ele. Se hoje o seu marido não é o seu companheiro, ou se a gente está falando, ou um homem está ouvindo, se a sua esposa ainda não consegue lhe acompanhar, continue orando por ele, continue orando por ela. Isso vai mudar. Em Não é nome com de a força do Jesus. seu braço, não é com a força da sua voz, não é você dando alfinetada indireta, expondo nas mesas, mas é pela oração. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele é aquele que convence, é aquele que age. O Senhor só pediu para que nós tomássemos o posicionamento em orar e se relacionar com Ele. Comece a consagrar a tua casa. Vai lá no travesseiro dele ou dela e coloque, Senhor, quando ele colocar a cabeça aqui, que ele sinta o teu amor, que os pensamentos dele sejam os teus pensamentos. Mulher, quando estiver passando a roupa do marido, mesmo sem querer, Deus, quando ele colocar essa camisa, ele vai sentir tão abraçado por ti, que tudo aquilo que ele sofreu, toda a rejeição, toda a humilhação, vai ser curado por ti. Quando você estiver preparando aquele feijão, Deus, hoje eu estou servindo a minha família. Eu estou servindo o teu altar. Comece a mudar as palavras dos teus lábios, comece a verbalizar aquilo que agrada a Deus. Comece a trazer vida para o seu lar. Comece a orar, a interceder. Coloque-se como coluna, mulher. O Senhor nos chamou e nos chama que a mulher sabe edifica a sua casa. Ele está dizendo a mulher que ora, mantém sua família em pé. É isso que ele está dizendo nessa tradução. Não desista. Ainda que seus olhos naturais digam que não tem nada para fazer, lembre-se que é o Senhor que está fazendo. E no mundo espiritual, aquilo que os nossos olhos naturais não têm acesso, a gente não consegue acessar, mas está sendo feito. Obrigada, meu bem. Obrigada, é sempre uma honra estar à mesa com você e a gente junto desbravar os assuntos nessa mesa. É pela graça de Deus que a gente está aqui. É isso aí. Não é fácil. Quero que você saiba que o Rai e a Lu estando aqui não é algo fácil, não é algo que, que a gente faz sem dar frio na barriga, porque quando se trata de Deus é algo muito sério. Mas a gente está aqui por obediência, por aquilo que Deus nos chamou a fazer. E nós queremos te encorajar a ser voz nessa nação, a ser voz nesse mundo. Eu não sei o que o Senhor tem planejado, eu não sei quais são as palavras que você tem ouvido do Senhor ao longo da tua caminhada com Ele. Mas obedeça. Sabe por quê? Mesmo que você diga que não, mas você tem o que derramar na vida do outro. Porque o Senhor fala que todo aquele que Ele criou, Ele já derramou. Ele já derramou sobre a tua vida os dons, a unção. Use. Comece a cuidar de vidas. E quando eu falo, parece que cuidar de vidas é uma responsabilidade tão, parece algo tão gigantesco, e é algo gigantesco, mas pode ser simples e fácil de fazer.
desde que você tenha um coração voltado a fazer a vontade do Senhor. Se torna algo gostoso e prazeroso cuidar de vidas. Comece a mandar uma mensagem, comece a cultivar o coração, comece a se interessar. Se interesse pelo coração do outro, por favor. Quando você for ouvir alguém, cale as notificações. Esqueça que tem a carne para descongelar. Não lembre que tem que passar na casa da mãe para fazer outra coisa. Ouça as pessoas, por favor. As pessoas estão ficando doentes porque não tem ninguém que as ouça. Olhe nos olhos dela, mostre que você tem interesse, que você quer ajudá-la, por favor. Você pode fazer algo sim pelas pessoas, você pode ouvir e orar pela vida delas. Faça aquilo que o Senhor tem te chamado, é assim que começa. Às vezes muitos deixam de fazer, não, tem que ser algo gigante, tem que ser algo grande e tem que ter algo perfeito. Não, lembra que é melhor feito do que imperfeito, do que o imperfeito não feito. Faça. Só faça aquilo que o Senhor tem e já colocou sobre o teu dom, o de cuidar, o de amar. Use, não deixe secar. Tem muita gente que se ouvisse um pouquinho do que você carrega, ela levantaria daquela cama. Aquele casamento, se te ouvisse, já teria sido restaurado. Se aquela amiga ou aquele amigo hoje recebesse a mensagem da angústia que ele estava e você tivesse obedecido a Deus quando lembrou do nome dele enquanto penteava o cabelo, enquanto escovava os dentes, teria sido diferente o dia dele. Esteja atento ao que o Senhor te pediu, não esconda mais os seus dons. Tem muita gente que precisa do que você carrega, ainda que você não acredite. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, Lu Kefter. Obrigada por esse ambiente, por esses profissionais. Obrigada, Senhor. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.